Olá, meu nome é Thiago dos Santos, eu sou publicitário, especialista em marketing digital com foco na área de saúde. E hoje eu sou responsável pelo projeto Saúde Pernambuco, que o propósito desse projeto é trazer informação com credibilidade. Alguns anos atrás, o grande problema das pessoas era ter acesso à informação. Hoje a gente já vive o oposto, a gente tem um excesso de informação e muitas vezes informação sem credibilidade, sem fontes. E as pessoas acabam por acreditar em muitas coisas que leem e isso resulta em problemas, como pessoas que seguem dietas que acharam numa rede social e tem um problema de saúde, ou fizeram algum exercício e ficou indicado sem alguma fonte, sem ser uma informação de credibilidade, tiveram um problema de coluna sério. Esses são casos que estão ocorrendo na atualidade com bastante frequência e o propósito do projeto Saúde Pernambuco é realmente trazer informação de credibilidade. Este é o primeiro Saúde Pernambuco Entrevista e eu estou aqui com o urologista Dr. Evandilson e o tema dessa primeira entrevista é vasectomia. Poderia ser qualquer tema dessa primeira entrevista, mas eu quis trazer esse mote por uma questão pessoal. Eu tenho 35 anos, já sou pai e vou ser pai pela segunda vez, então eu vim aqui fazer essa entrevista com o Dr. Evandilson e ao mesmo tempo tirar as minhas dúvidas sobre o assunto. Aí, Dr. Evandilson, por favor, se apresente para o nosso público. Boa tarde a todos, eu sou Evandilson Guenes, urologista, fiz minha residência no Hospital das Clínicas da Universidade de Pernambuco, onde eu faço a minha pós-graduação no momento. Sou urologista do Núcleo Urológico de Pernambuco, aqui em Recife. Pronto, doutor Evandilson, essa questão da vasectomia, o que seria o procedimento em si? A vasectomia, ela corresponde a um dos meios de contracepção mais efetivos, onde a gente faz a esterilização masculina através da cirurgia, tá certo? A gente pode ter a contracepção através de medicamentos, a maioria dos medicamentos femininos, ou no caso, a terapêutica cirúrgica masculina, que seria a vasectomia, onde a gente vai cirurgicamente ligar o canal deferente, que é o ducto deferente, por onde passam os espermatozoides produzidos no testículo. Eles passam pelo ducto deferente em direção à vesícula seminal, onde seria armazenado para ser ejaculado. E, doutor Evandilson, quais seriam as indicações para essa cirurgia, no caso? As indicações a gente tem basicamente, o que é que a gente tem como premissa para indicar essa cirurgia? A vontade do paciente ele ter no mínimo 25 anos, ou 2 filhos, ou quando a parceira tem algum problema de saúde que impede a gestação, quando a gestação é de risco para ela. Então, se há um encaixe em um desses 3 pontos, o paciente está apto a realizar a vasectomia. Lembrando que não precisa ter acima de 25 anos, ter 2 filhos ou mais. É uma coisa ou outra já habilita o procedimento. Então, se ele tem acima de 25 anos, ele está apto. Se ele tem mais de 2 filhos, também já está apto. E se a parceira tem algum problema de saúde que impede a gestação, também está apto para realizar o procedimento. Que no caso é uma questão voluntária, né? Uma opção da pessoa fazer ou não. Dele fazer ou não, sem dúvida. Muito do que o senhor está apresentando é por conta também da questão da rede pública que faz... Isso, toda a rede pública do Estado, ela realiza esse procedimento e para realizar tem que se encaixar nesses fatores, nesses pré-requisitos que eu falei previamente. Até porque a cirurgia, apesar de ser uma cirurgia relativamente simples, não é uma cirurgia complexa, mas é uma cirurgia de esterilização. Então o paciente ele tem que estar ciente, tem que estar bem convicto da realização desse procedimento, porque se depois ele se arrepender, pode ser revertida a vasectomia. Mas não há uma garantia de 100% de que essa reversão vai ser efetiva para o paciente. Então tem que estar bem, como se diz, bem ciente, bem convicto. Tem que ser uma decisão bem lúcida, porque do casal é uma questão que envolve o planejamento familiar. Sem dúvida. É voluntário, existe a possibilidade de regredir, mas não é tão simples, não existe essa garantia toda, né? Doutor Evandilson, e onde é feita a cirurgia? A cirurgia, assim, em termos de ambiente, é feito no ambiente hospitalar, a gente preza pela realização em ambiente hospitalar, é feito com anestesia local, o paciente ele
marca no hospital, é internado, faz o procedimento. Ele, como é ambulatorial, ele não precisa ficar internado no hospital. Acabou o procedimento, para sua recuperação, ele está apto para ir para o seu domicílio. Tá certo? É feito com anestesia local, são 2 pequenas incisões ao lado da bolsa escrotal, onde a gente identifica o ducto e faz a ligadura dele. São 2 pequenos pontos, é quase imperceptível, o paciente sai, quase não dá para perceber que foi operado. E já que você está entrando nesse ponto, como é o pós-operatório, né? O pós-operatório é relativamente tranquilo. A manipulação é mínima, a gente faz a incisão, como eu falei, incisão pequena, a gente prescreve pós-operatório analgésico anti-inflamatório, tá certo? Então, em termos de sensibilidade, é muito pouco. É uma dor que consegue ser revertida com medicação oral, com medicamento anti-inflamatório ou analgésico. Uma pequena porcentagem, menos de 1%, é que pode ter as complicações. Tem qualquer cirurgia que pode dar complicação. Tipo infecção, tipo sangramento, mas enfatizo que é muito pequeno o risco dessas complicações. Na maioria dos casos, acima de 90%, o paciente, como eu falei, ele vai para casa no mesmo dia após o procedimento. A gente orienta ele não exercer atividades físicas extenuantes até 5 dias depois do procedimento. Depois de 5 dias, ele já está liberado para exercer suas atividades normais. Lógico, evitar atividades que exijam esforço maior, atividade física, banho de mar, banho de piscina, isso um tempo maior. Mas em termos de atividades habituais de indivíduo, com 48 horas ele está apto para realizar. Uma curiosidade, eu acho que muitas pessoas têm um certo receio em relação à questão da sexualidade, né? Se vai ficar menos sensível, se vai ter algum problema em relação à sexualidade. Isso é importante que você relatou, porque tem esse tabu ainda. Os pacientes que deixam de realizar o procedimento pensando que vai ter alguma repercussão na função sexual, na libido do paciente. Isso realmente é um mito. Ela não afeta de forma alguma, em termos de libido, desejo sexual do paciente, nem tão pouco quanto a função sexual. A única coisa que a vasectomia faz é impedir a passagem do espermatozoide. Só isso. O paciente continua com o mesmo desejo sexual e com a mesma vida sexual que era antes. Às vezes até melhor a vida sexual, porque ele ia realizar o ato sexual. Tem alguns pacientes com medo de engravidar, tem aquele bloqueio de ejaculação. Como ele está tranquilo, está sem espermatozoide, o ato flui mais agradável e termina sendo melhor. O lado psicológico influi pesa bastante. Sem dúvida, pesa muito. E assim, para a gente finalizar, em relação à taxa de sucesso dessa cirurgia? É um dos métodos contraceptivos, como eu te falei, mais efetivos. Acima de 99% de efetividade, tá certo? A gente orienta o paciente quando faz o procedimento, a gente espera geralmente de 30 a 60 dias ou de 10 a 20 ejaculações para fazer um espermograma e comprovar que realmente não tem espermatozoide no ejaculado. Para daí a gente liberar o paciente para ter relação sem preservativo. Até a realização desse espermograma, a gente orienta o paciente a ter relação com preservativo para evitar a passagem de espermatozoide que ficou nos ductos. Tá certo? Mas é um dos métodos mais efetivos. Pronto, eu acho que era isso, né? Isso. Pronto. Estamos aqui abertos a esclarecimentos e esperamos ter contribuído com o Projeto Saúde Pernambuco. Com certeza. Pronto, esse foi o primeiro Saúde Pernambuco entrevista com o Dr. Evandilson aqui do NUP, Núcleo Urológico de Pernambuco. Um abraço para você. Um abraço a todos.